Você investe em Nubank e no Itaú, Sim. né? Não que seja paradoxal, né? Mas em meio a todo aquele frisson das fintechs, a gente ouviu muito, é o fim dos grandes bancos, né? Acho que a frase mais emblemática disso foi aquela do os dinossauros, mesmo que soubessem que estava vindo um meteoro, ainda eram dinossauros, né? Meio que não há nada que os bancos possam fazer contra as fintechs. E o Itaú está aí firme e forte, talvez até mais forte do que antes, mas tá ali, firme e forte. Qual que é o que dá para fazer de paralelo entre esses dois investimentos? Ou vocês consideram que eles são bancos, mas são completamente diferentes? Dá para fazer paralelos bem importantes, eu acho. Sim, são bancos. Então eu preciso. E quando a gente começou na Acer, eu estava com uma visão bem parecida com a forma como você começou a descrever. Né? A gente viu acontecer. A gente estava ainda na nossa visão no começo, a gente ainda deve estar por ali, perto do começo, né, a disrupção do profit pool bancário. Só, o profit pool bancário é o maior profit pool do Brasil. Às vezes o pessoal fala de pool de receita, a gente gosta de olhar pool de lucro. Qual que é o tamanho? Né? 120 bi. Lucro. Né? E tirando o petro, né? A cadeia do petróleo é um bicho, né, único. Você tira petro, o profit pool bancário é o maior profit pool do mundo, do Brasil, desculpa. Então, a gente estava, tá acontecendo uma disrupção do profit pool bancário, eu é que não quero estar nos atacados. Né? Esse aqui está sendo atacado, eu não quero. Então, a gente começou com uma resistência, né, de estar nos incumbentes, não só no Itaú, inclusive o Itaú. Não, mas o Itaú, 7 vezes lucro, 6,5 vezes lucro chegou. Está sendo atacado, e às vezes, se comprar pode estar 6,5, 7 vezes lucro, mas se o lucro tem um risco importante de ser declinante, né, eu não quero, obrigado. Né? E aí, foi até o Nasser começou com a provocação e falou, olha, eu acho que tem uma... A gente estava acompanhando, estava acontecendo no Itaú, umas mudanças, mas eu ainda com algum grau de ceticismo. E o Nasser começou a bater e falou, olha, é maior do que você imagina essa mudança que está acontecendo lá no Itaú. Mas para até explicar um pouco em que aspecto, né? E depois eu coloco E foi por causa de Nubank, né? Porque a pesquisa que a gente começou a fazer de Nubank, e conversar com pessoas, e obviamente do meu lado, ir atrás das pessoas de tecnologia para entender o que estava acontecendo ali dentro, a gente foi conversar com os outros bancos também. Na conversa com o Itaú, a gente conversando com pessoas de 15 anos, 20 anos de banco, a frase que eu mais escutava era, cara, é a primeira vez na história do banco que eu posso fazer isso. É a primeira vez na história do banco que eu posso trabalhar com a tecnologia X. É a primeira vez na história do banco que a gente tem equipe terceira trabalhando no sistema Core. É a primeira vez na história do banco que tem sistema que não foi feito aqui no Itaú, rodando coisa Core do Itaú. Eu falei, caramba. E aí, não era uma pessoa, eu ia em outro. E a forma de trabalhar. E aí falando, olha, a maneira que a gente trabalha agora, nos squads que a gente montou, a maneira que a gente interage com o time de negócio, a liberdade que o time de negócio está dando para a gente em tecnologia poder atuar. Eu olhei e falei, cara, check o que o Nubank faz, check o que o Nubank faz. Então, a mentalidade da maneira de trabalhar no banco, na área de tecnologia que a gente estava analisando, estava mudando, né? E isso vai refletir aonde? Na maneira que entregar o produto digital, na maneira que fizer o atendimento ao cliente, na maneira que pensar um novo produto. É óbvio que não vai ser tão rápido quanto numa empresa que nasceu fazendo isso. Mas aquela empresa daquele tamanho, apresentando mudanças tão estruturantes dessa forma, eu comecei a encher o saco do Marcelo. Falei, cara, acho que vale a pena a gente dar uma olhada, porque tem alguma mudança aqui. E aí, depois desse deep dive que a gente fez, teve 2 pontos que chamaram muito nossa atenção. Não, todo esse trabalho qualitativo foi importantíssimo, né? Porque depois de se convencer disso, a gente falou, peraí, então talvez ele seja um dos incumbentes que vai conseguir se separar. Né? Talvez não seja o único, né? Mas ele vai ser um deles. Um dos que vai conseguir se separar desse processo de disrupção do profit pool. Legal. Né? Então, talvez eu não precise ter esse medo todo, que eu estava com medo de queda de lucro. Aí, o 6,5, 7 vezes PI ficou legal. Então, esse foi um ponto que nos empurrou para o Itaú. Um outro ponto, né, a gente também faz alguns surveys proprietários, a gente faz, principalmente em negócio B2C, a gente gosta muito de fazer isso, né, de contratar instituto para falar com os clientes.
Eu quero Tipo de falar com pesquisa. muitos. Então a gente faz muita pesquisa com isso. E aí, que aliás tem uma porrada de data points incríveis para o Nubank nessas pesquisas todas, né? E no assunto principalidade, né, as contas principais, né, o único banco incumbente que não estava perdendo share de contas principais, Itaú. Então, seja lá o que for que eles estavam fazendo, de alguma forma estava chegando no cliente. Então, essas coisas conectadas, a gente falou, opa, esse transatlântico aqui mudou de direção. Né? Então, eu quero participar disso, porque é uma companhia, eu admiro o Itaú há muito tempo. Né? Só que teve um momento ali, depois de 19, entre 19 e 21, que tive um receio grande, né, desse processo de disrupção que estava acontecendo. Ele podia ser um dinossauro. Será que ele ia ser um dos dinossauros? Quando a gente se convenceu de que ele ia ser um dos jacarés que estão aí até hoje, né, a gente, opa, peraí, então eu quero participar sim. Né? Essas pesquisas que o Marcelo comentou, né, a gente fez, obviamente, para entender a percepção do consumidor final em relação à experiência dele com os bancos, né? E a gente sempre ali nos dados, fazendo os cruzamentos, olhando no Nubank, né? E aí a gente começava o Itaú, né? E chamava a atenção que em todos os slides o Itaú era o que menos sofria, ou era o que mais conseguia resistir, ou não sofria. E aí, como a gente faz essa pesquisa já há algum tempo, anos. né? Alguns anos, a gente já tem dado comparando ano contra ano, né? Então a gente começava a ver ano contra ano o Itaú sobrevivendo e indo bem em alguns aspectos. NPS, NPS, melhor que os outros. Melhor que os outros incumbentes, né? A questão de principalidade, agora que é um jogo de principalidade, não de conquista de bancarização, né? Pô, então quer dizer que o cliente do Itaú continua feliz com a conta dele e segue com a principalidade dele. Ele não está perdendo para o Nubank ou para quem quer que seja numa velocidade tão grande quanto a gente imaginava que podia ser. Ou não estava perdendo nada. Ou não está perdendo nada. Então, poxa, tem alguma coisa interessante acontecendo ali.